Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Todas as quatro, Kaylee, Maddie, Zana e Ethan, morreram devido a múltiplos ferimentos de faca causados por uma lâmina afiada de gume único. O ataque não foi caótico, mas sim metódico. Os golpes foram desferidos com força precisa e direcionada, no peito e na parte superior do tronco. Os corpos das garotas do terceiro andar, Kaylee e Madison, apresentavam sinais de estarem dormindo no momento do ataque. Seus braços estavam em posição relaxada. Não havia ferimentos defensivos na pele. Ethan e Zana, que estavam no segundo andar, ofereceram resistência parcial, especialmente Zana. Ela tinha escoriações e arranhões nos antebraços, microtraumas nas lâminas ungueais, assim como vestígios de movimento. De acordo com os patologistas, ela permaneceu consciente por mais tempo do que os outros. Vestígios de material biológico estranho foram encontrados nas roupas e na pele das vítimas, incluindo traços microscópicos de pele e suor. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Moscou, Idaho, é um lugar onde o tempo flui devagar e notícias de crimes raramente chegam às primeiras páginas dos jornais locais. Aqui, entre colinas ondulantes, cafés aconchegantes e o burburinho estudantil, 4 jovens levavam uma vida comum, quase idílica. Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Shanna Kernodle e Ethan Chapin, nomes que mais tarde correriam o mundo, começaram aqui de forma simples. Kaylee, Maddie, Zana e Ethan. Amigos, vizinhos, estudantes. 4 destinos que se cruzaram não por acaso, mas como se fossem encenados pela própria vida. Alegres, ambiciosos, cheios de planos. A história deles começou com uma felicidade comum, familiar a milhões. Kaylee Goncalves, de 21 anos, nasceu e cresceu em Rathdrum, no norte de Idaho, em uma família grande e acolhedora. Sua família sempre destacou que ela era uma garota determinada e curiosa, com um genuíno senso de justiça. Desde cedo, Kaylee sabia o que queria: obter uma educação, conhecer o mundo e deixar sua marca. Frequentar a Universidade de Idaho foi um passo natural. Ela estudava uma concentração geral em informação e marketing e estava prestes a se formar em poucas semanas. Kaylee havia comprado recentemente seu primeiro carro, um Range Rover branco, que mostrava com orgulho para seus amigos. Mantinha um blog onde compartilhava seus pensamentos sobre a vida universitária, seus planos de carreira e seus livros favoritos. Quem convivia com ela recorda que era emocional, mas racional, com uma combinação de gentileza e firmeza. Kaylee se preparava para uma grande viagem à Europa que estava marcada para começar logo após a formatura. Seu quarto estava cheio de cartões postais, roteiros e anotações. Ela sonhava, e seus sonhos se tornavam planos. Ela tinha uma melhor amiga, quase uma irmã, Maddie. Madison Maddie Mogen, também de 21 anos, era da pequena cidade de Coeur d'Alene, também no norte de Idaho. Conheceu Kaylee no 6º ano e desde então eram inseparáveis. Segundo os amigos, era impossível imaginá-las separadas. Maddie era mais calma, equilibrada, mas com uma carisma marcante e um calor humano incrível. Estudava marketing e trabalhava no café grego local Mad Greek, um ponto popular entre os estudantes. Maddie adorava música ao vivo e era presença constante em concertos no campus. Tinha uma excelente memória, conseguia se lembrar de pequenos detalhes da vida escolar que até mesmo suas amigas já tinham esquecido. Possuía uma caligrafia leve e frequentemente fazia cartões artesanais. Era valorizada por sua dedicação e sensibilidade. Maddie conseguia fazer até mesmo o calouro mais tímido conversar. Sonhava em trabalhar com relações públicas e seus professores a apontavam como uma das alunas mais promissoras da turma. Com Kaylee, ela não dividia apenas uma casa, dividia uma vida. Elas comemoravam aniversários juntas, faziam tatuagens e gravavam diários em vídeo. A ligação entre as duas era especial e profunda. Shanna Kernodle, de 20 anos, era originalmente de Avondale, Arizona, mas logo se mudou para Idaho com sua família. Estudava marketing e era ativa na comunidade universitária.
Shanna tinha muita energia, era incrivelmente ativa e, segundo os amigos, tinha uma risada contagiante. Era membro da fraternidade Pi Beta Phi e vivia intensamente. Seu Instagram estava repleto de fotos de festas, viagens e registros com seu namorado Ethan. Era uma garota que nunca reclamava, mesmo quando estava cansada. "Vou ter tempo para descansar depois do período de provas", escreveu uma vez para amigos. Gostava de design de interiores e frequentemente rearranjava os móveis do quarto, experimentando aconchego. Zana era conhecida por sua independência. Começou a trabalhar cedo e se orgulhava de poder pagar parte de suas próprias despesas. Trabalhava no mesmo café que Maddie e fazia parte do laço forte que tornava a casa da King Road animada e acolhedora. Ethan Chapin, de 20 anos, cursava gestão esportiva e era membro da fraternidade Sigma Chi. Vinha de Conway, Washington, e era um dos trigêmeos. Tinha um irmão e uma irmã com quem era especialmente próximo. Ethan costumava brincar com os irmãos, dizendo que, dos três, ele era o mais tranquilo. Era frequentemente descrito como um cara ensolarado, descontraído, gentil, atlético, com um sorriso despreocupado. Amava basquete, praticava o esporte desde a infância e planejava uma carreira na organização de eventos esportivos. Na universidade, conheceu Zana e eles começaram um relacionamento. Namoraram por cerca de 1 ano e, pelas fotos, ficava claro que era um amor cheio de respeito e amizade. Naquela noite, Ethan foi até a casa de Zana. Um sábado comum, um encontro juvenil comum. Os 4 eram unidos não apenas pelos estudos, mas também por uma cultura compartilhada de apoio estudantil. Sabiam ouvir, aceitar e estar presentes. Respeitavam os limites pessoais uns dos outros, sabiam perdoar e negociar. A casa da King Road, de 3 andares, ficava em uma parte pitoresca da cidade. Espaçosa, barulhenta, com varandas e luzes nas janelas até tarde. Era o centro da vida estudantil. Kaylee, Maddie, Zana e vários outros estudantes viviam ali. A casa era famosa na região. Festas, cafés da manhã coletivos, cães, música. Um lugar caloroso, onde parecia que nada poderia perturbar a paz. A noite de sábado, 12 de novembro de 2022, em Moscou, Idaho, era como a maioria das outras noites de sábado. Era o fim da semana, e havia uma leve sensação de expectativa ao redor do campus da Universidade de Idaho. Os estudantes estavam nas últimas semanas do semestre, e a vida seguia como de costume. Jantares, festas, idas rápidas ao centro, noites longas em casa. Kaylee Goncalves e Madison Mogan foram ao bar local, o Corner Club, um ponto de encontro estudantil, aconchegante, um pouco barulhento, mas seguro. Elas ficaram lá das 22 horas até cerca de 1h30 da manhã. As últimas imagens de câmeras de segurança mostram as duas rindo, trocando olhares, conversando sobre algo. Serenidade e juventude, sem nenhum indício de preocupação. Enquanto isso, Shanna Kernodle e seu namorado, Ethan Chapin, estavam em uma festa na casa da fraternidade Sigma Chi, não muito longe do campus. Uma casa cheia de música, risadas e clima de fim de semana. O casal voltou para casa um pouco mais cedo, por volta de 1h45. A casa da 1122 King Road voltou a se encher de sons, o tilintar de pratos, o farfalhar de passos, vozes. Sem discussões, sem sinais de ansiedade. Tudo parecia comum. Kaylee e Maddie retornaram perto das 2 horas, tendo usado o serviço de entrega de comida, e no caminho, gravaram um pequeno vídeo perto da varanda da frente. A última atividade registrada em seus celulares foi por volta das 3 horas da manhã. Eram mensagens de texto comuns, curtidas, recados rápidos para amigos. A madrugada já estava avançada. O silêncio caiu sobre a casa. A casa parecia mergulhar no sono. No 2º e 3º andares, Kaylee, Maddie, Zana e Ethan dormiam. Havia mais 2 moradoras no 1º andar, que não ouviram nada suspeito. Como se descobriu mais tarde, as portas estavam trancadas, o alarme não disparou, não havia sinais de arrombamento. Isso criaria um dos principais mistérios do caso.
Como o invasor entrou na casa sem ser notado e como saiu sem ser notado? Não haveria resposta por muito tempo. Enquanto o campus despertava lentamente no domingo, 13 de novembro, a casa na King Road permanecia incomumente silenciosa. Não havia movimento, nem chamadas telefônicas, ninguém saindo da casa. Isso alarmou uma das vizinhas que morava no primeiro andar. Ela disse que ouviu algum barulho, talvez choro, talvez um farfalhar, mas em seu meio sono não deu atenção. Outros vizinhos começaram a perceber estranhezas. O cachorro que Kaylee costumava passear tinha sido deixado dentro da casa e a porta do quarto da garota estava entreaberta. Amigos tentaram ligar para uma das moradoras. Os telefones não atendiam. A ansiedade começou a crescer. Por volta do meio-dia, uma das garotas que morava no primeiro andar ligou para a da polícia. O motivo foi um cheiro incomum e a falta de resposta das amigas. Ela ligou para suas amigas, depois para os pais, e finalmente, em pânico crescente, discou 911. A chamada foi registrada às 11h58 da manhã. Em poucos minutos, uma viatura da polícia chegou à casa. Diante dos oficiais estava uma cena que, em questão de horas, destruiria a paz não apenas do campus, mas de todo o país. Os policiais entraram pela porta da frente. Lá dentro, havia um silêncio assustador. Nenhum sinal de luta, nenhum pânico. Era como se a casa tivesse congelado em um instante. Os quartos estavam em ordem, os pertences pessoais em seus lugares. Mas no segundo e terceiro andares, os policiais encontraram corpos. 4 corpos. Todos com sinais de morte violenta. Os estudantes tinham sido assassinados em suas camas. Entre eles estavam Kaylee, Maddie, Zana e Ethan. Não havia sinais de arrombamento, os pertences estavam intocados e a arma usada no crime não foi encontrada. Os policiais, ao examinarem a cena pela primeira vez, ficaram em verdadeiro choque. O primeiro corpo foi encontrado em um quarto no segundo andar. Era Zana Kernodle. Ao lado dela estava Ethan Chapin. Visualmente, era evidente que o ataque havia ocorrido de forma repentina. Ambas as vítimas estavam deitadas na cama. Havia quase nenhum sinal de resistência externa no quarto. No entanto, o corpo de Zana mostrava sinais de tentativa de autodefesa. Ela acordou, percebeu o que estava acontecendo e tentou se defender. Isso seria confirmado mais tarde. Foi o exame forense dela que mostrou a presença de microescoriações e ferimentos em suas mãos. No terceiro andar, em um quarto separado, estavam Kaylee Goncalves e Madison Morgan. Elas eram amigas muito próximas e frequentemente passavam a noite no mesmo quarto. Seus corpos estavam deitados lado a lado. Peritos observaram que as garotas provavelmente estavam dormindo no momento do ataque. Não havia sinais de luta ativa. Isso pode indicar que o ataque contra elas ocorreu de forma inesperada e em alta velocidade. Um item importante também foi encontrado no quarto. Uma bainha de uma chamada faca tática. O crime parecia ter sido extremamente rápido, quase invisível. Não houve gritos altos, ninguém correu para fora. Mas os corpos mostravam. Tratava-se de um assassinato planejado, frio e cruel. O cálculo, o tempo e o local foram escolhidos com precisão. E o que preocupava especialmente os investigadores: até então não havia um único suspeito, nem uma única pista que indicasse um motivo. 4 vidas foram tiradas em uma única noite, mas as perguntas que surgiram naquela manhã nunca diminuíram. Começava uma fase massiva e intensa do que logo se tornaria uma das investigações mais complexas e controversas da história de Idaho. E o público, os pais, os amigos e milhões de pessoas ao redor do mundo esperavam em suspense. Quem fez isso? E por quê? O domingo, 13 de novembro de 2022, foi o ponto de partida. Depois que os corpos de 4 estudantes foram descobertos em uma casa na King Road, o silêncio de Moscou, Idaho, foi substituído por um eco surdo de alarme. A polícia imediatamente iniciou uma investigação, mas a primeira coletiva de imprensa, realizada apenas algumas horas após a chamada, levantou mais perguntas do que respostas. As autoridades policiais disseram que não havia ameaça para a sociedade, mas não forneceram detalhes.
4 jovens haviam sido assassinados em suas camas. Mas como? Por quem? Quando? E por quê? Continuava sendo um mistério. Nos primeiros dias, quando os investigadores não tinham nem suspeito nem motivo, a luta começou não apenas por justiça, mas também pela verdade. Moradores locais e especialmente estudantes começaram a entrar em pânico. Rumores e teorias da conspiração se espalharam nas redes sociais. Alguns acusavam conhecidos, outros suspeitavam de transeuntes aleatórios. A tensão reinava no campus. Estudantes voltaram para casa, aulas foram canceladas. Até o prefeito da cidade admitiu que ela nunca havia enfrentado uma crise de confiança nas autoridades tão grave. E tudo isso, em meio à ausência de um suspeito óbvio. Investigadores relataram apenas que os assassinatos foram direcionados, não aleatórios. Isso apenas reforçava a sensação de que o autor conhecia as vítimas, ou uma delas. A casa foi isolada. Uma equipe investigativa de mais de 100 policiais, o FBI e peritos forenses, começou a analisar cada detalhe. As primeiras evidências foram imagens de câmeras de vigilância, gravadores de rua locais e interfones com vídeo. Particularmente valiosas foram as imagens que registraram os movimentos das garotas, Kaylee e Maddie, naquela noite. O fluxo de chamadas de seus telefones também foi analisado. Uma das últimas chamadas realizadas a partir do celular de Kaylee, por volta das 2h26 da manhã, foi para seu ex-namorado. Ele não atendeu. Isso atraiu a atenção da imprensa, mas a investigação rapidamente o excluiu da lista de suspeitos. O casal havia terminado recentemente, mas permanecia em bons termos. Após os corpos dos 4 estudantes serem retirados da casa da King Road e levados ao Instituto Médico Legal do Condado de Latah, começou o trabalho daquilo que é conhecido como a parte mais difícil de qualquer caso criminal: reconstruir os últimos minutos de vida. Patologistas, cientistas forenses e biólogos trabalharam em estrita confidencialidade. Dada a dimensão e a repercussão da tragédia, cada detalhe, cada milímetro do ferimento importava. A maneira como os golpes foram desferidos, a posição dos corpos e as marcas deixadas na pele e nas roupas poderiam fornecer pistas sobre tudo, desde o perfil do assassino até um possível motivo. Todos os 4, Kaylee, Maddie, Zana e Ethan, morreram em decorrência de múltiplos ferimentos de faca causados por um objeto com lâmina afiada de gume único. A arma, como os peritos determinaram mais tarde, provavelmente era uma faca tática de fabricação industrial do tipo Ka-Bar, do tipo usado tanto por militares quanto por caçadores. Uma das primeiras grandes constatações foi que o ataque não foi caótico, mas metódico, com golpes precisos e direcionados no peito e na parte superior do tronco. Os corpos das garotas no 3º andar, Kaylee e Madison, mostravam sinais de que estavam dormindo no momento do ataque. Seus braços estavam em posição relaxada e não havia ferimentos defensivos na pele, aqueles que surgem quando uma pessoa tenta afastar um agressor. Isso deu razões para acreditar que o primeiro ataque ocorreu nesse quarto, de forma rápida e inesperada. Também explica por que os vizinhos não ouviram gritos. As garotas simplesmente não tiveram chance de gritar. Ethan e Zana, que estavam no 2º andar, ofereceram alguma resistência, especialmente Zana. Ela tinha escoriações e arranhões nos antebraços, microtraumas nas unhas e sinais de movimento, como se estivesse tentando sair da cama ou escapar do agressor. De acordo com o patologista, ela permaneceu consciente por mais tempo do que os outros, possivelmente vários minutos. Vestígios de material biológico estranho foram encontrados nas roupas e na pele das vítimas, incluindo traços microscópicos de pele e suor. No entanto, a descoberta-chave foi a bainha deixada perto do corpo de Madison. Um único DNA masculino foi encontrado no botão interno do fecho, que não pertencia a nenhuma das vítimas ou a qualquer um dos moradores. A amostra de DNA era muito pequena para uma busca imediata no banco de dados federal CODIS, mas era adequada para correspondência em serviços de compatibilidade genética. A análise de micropartículas recuperadas debaixo das unhas de Zana e Madison forneceu outra pista: vestígios de um material de nylon semelhante a luvas. Isso sugeria que o assassino provavelmente havia usado proteção para evitar deixar impressões digitais. No entanto,
Um erro microscópico, a bainha abandonada, foi o começo do fim desse ataque frio e calculado. Finalmente, foi determinado que todas as vítimas já haviam morrido antes da chegada da polícia e que nenhuma delas tinha chance de sobreviver aos ferimentos. Essas descobertas formaram a base para um mandado e uma acusação de assassinato premeditado, já que a opinião dos peritos descartou acidente, legítima defesa ou crime passional. Foi um crime planejado e frio. Uma das descobertas-chave foi a análise de dados de celular na área da casa. Os investigadores determinaram que por volta das 3h30 da manhã, um telefone havia sido detectado perto da cena do crime, o qual já havia sido registrado anteriormente na área. Isso levantou suspeitas. Os dados de registro de veículos estacionados nas proximidades foram examinados. E um dos carros, um Hyundai Elantra branco sem placas no lugar do painel, tornou-se o foco do interesse. As semanas seguintes foram marcadas pelo silêncio da investigação e pela pressão constante do público. Os pais das vítimas, especialmente as famílias de Kaylee e Maddie, interagiam ativamente com a imprensa, criticando a lentidão da investigação. Eles concederam entrevistas, organizaram eventos públicos, levantaram a questão da vigilância externa sobre o caso. Sua dor e raiva eram compreensíveis. Quase 2 meses haviam se passado e ainda não havia suspeito oficial. Enquanto isso, a análise de DNA coletado na cena do crime continuava. No início de dezembro, a investigação fez um avanço. Usando uma combinação de rastros digitais, dados de celular e câmeras de vigilância, os detetives começaram a rastrear o caminho de um Hyundai Elantra branco. O carro, como se descobriu, estava registrado em outro estado, Pensilvânia. E o nome do proprietário, que era estudante de pós-graduação em criminologia na Universidade Estadual de Washington, a apenas 15 minutos de Moscou, mudou dramaticamente o rumo do caso. Seu nome era Bryan Kohberger. Kohberger era um estudante de 28 anos com interesse acadêmico na psicologia do crime, estudando perfis de assassinos em série e participando ativamente de discussões online em fóruns forenses. Ele até publicava questionários perguntando a criminosos condenados sobre seus sentimentos durante o crime. Seu nome chamou a atenção dos investigadores pela primeira vez quando os dados de seu celular mostraram atividade anormal. Ele havia estado na área da casa das vítimas em várias ocasiões nas semanas que antecederam a tragédia. Particularmente suspeito foi o trajeto do telefone na noite do crime. Ele desligava em determinado momento e depois religava, longe de Moscou. As peças começaram a se encaixar. Um carro, dados de celular, DNA encontrado em uma bainha de faca localizada perto do corpo de uma das garotas. Esse DNA não correspondia a nenhuma das vítimas e não estava anteriormente no banco de dados, mas após buscas em bancos genéticos por conexões familiares, foi associado a um membro da família de Bryan. Isso se tornou a base para um mandado de prisão. Na noite de 30 de dezembro de 2022, quase 7 semanas após o crime, o FBI e a polícia local detiveram Kohberger na casa de seus pais, na Pensilvânia. Ele não resistiu. Durante a busca em seu carro e em seus pertences pessoais, foram encontrados itens que mais tarde fariam parte das provas: luvas de látex, uma máscara preta, um computador com correspondência criptografada. Tudo isso ainda precisava de perícia, mas o quebra-cabeça começava a tomar forma. Foi um choque para o público. Um estudante quieto, aparentemente comum, com excelentes notas, trabalhando como assistente de professor, acabou sendo suspeito do assassinato brutal de 4 pessoas. E embora muitas perguntas permanecessem sem resposta, pela primeira vez em semanas a investigação deu ao público o que todos esperavam: um nome. Mas havia um julgamento pela frente. Um julgamento que deveria não apenas provar a culpa ou inocência do suspeito, mas também tentar responder à principal pergunta: por quê? Quando o nome do suspeito se tornou público, a cidade, e com ela todo o país, estremeceu. Era Bryan Kohberger, um estudante de pós-graduação de 28 anos em criminologia na Universidade Estadual de Washington, localizada a apenas 15 minutos da cena do crime. Calmo, disciplinado, com uma maneira de comunicação enfaticamente intelectual, ele nunca havia chamado a atenção das autoridades. Mas foi o seu DNA que correspondeu à amostra encontrada na bainha.
A análise de bancos de dados genéticos e depois a comparação direta com biomateriais coletados de membros da família levou a investigação até Brian. A prisão ocorreu em 30 de dezembro de 2022, na casa dos pais do suspeito, na Pensilvânia. Ele não resistiu. Durante os interrogatórios após a extradição, Kohberger permaneceu em silêncio, exercendo seu direito de não testemunhar sem um advogado. A primeira audiência foi realizada em uma atmosfera tensa. No tribunal estavam presentes familiares das vítimas, estudantes e jornalistas. Quando a promotoria leu 4 acusações de assassinato em primeiro grau e uma de invasão criminosa, Kohberger apenas acenou com a cabeça. Ele se declarou inocente. Os advogados de Kohberger deixaram clara imediatamente sua posição. Pretendem exigir a exclusão das provas, citando supostas violações na coleta de DNA. Além disso, a defesa questionou a legalidade da vigilância realizada sobre seu cliente por várias semanas antes de sua prisão. Mas apesar dos esforços da defesa, a promotoria estava preparada. Ao longo dos meses de investigação, foi reunida uma grande quantidade de material. Dados de câmeras de vídeo, registros dos movimentos do telefone do suspeito, vigilância do Hyundai Elantra, histórico de buscas na internet, bem como depoimentos de especialistas em criminologia comportamental. Uma das provas-chave foi o movimento de um carro que coincidia em tempo e trajeto com o horário e local presumidos do crime. Câmeras registraram um Hyundai Elantra branco circulando perto da casa da King Road na noite dos assassinatos. O carro seria posteriormente registrado em nome de Kohberger. O telefone do suspeito, de acordo com as operadoras, foi desligado na noite dos assassinatos exatamente no período em que o ataque ocorreu e foi ativado novamente quando o carro deixou a área. Os promotores disseram: "Isso não foi um acaso, mas uma tentativa de ocultar um rastro digital." Atenção especial foi dada ao comportamento de Kohberger antes e depois do crime. Frases como: "Quanto tempo duram os vestígios de DNA? Como cometer um assassinato sem ser pego?" foram encontradas em suas pesquisas, assim como interesse em outros casos de grande repercussão. Em fóruns relacionados à criminologia, ele já havia deixado comentários em nome de um estudante de pós-graduação que estudava o comportamento de assassinos. Inicialmente, essas postagens foram percebidas como parte do treinamento, mas depois passaram a ser vistas sob uma nova perspectiva. A acusação construiu seu argumento em torno da tese de premeditação. O promotor apresentou uma linha do tempo segundo a qual Kohberger observou a casa pelo menos 12 vezes nas semanas que antecederam o crime. Seu telefone, de acordo com os operadores, foi registrado na área da King Road em diferentes horários do dia. Isso, segundo a investigação, indicava um estudo direcionado das rotas, hábitos e rotinas dos moradores da casa. O comportamento de Brian após o assassinato também teve importância particular. Segundo o FBI, dentro de uma semana ele mudou seu estilo de vida. Passou a evitar redes sociais, passou mais tempo em casa e depois foi para a casa de seus pais em outro estado. Foi lá que os investigadores apreenderam lixo no qual foi encontrado DNA, que correspondia ao material encontrado na bainha. Essa amostra foi o elo decisivo na acusação. No entanto, a defesa tentou refutar as provas, apontando para a falta de testemunhas diretas, a ausência da arma do crime e o fato de que o DNA na bainha era único e poderia ter chegado ali de outra forma. Segundo os advogados, as provas não eram confiáveis o suficiente para condenar. Eles insistiram que o comportamento de seu cliente estava dentro da normalidade para um estudante de criminologia que estudava casos reais. Mas outro fato importante foi ouvido no tribunal. Uma das vizinhas sobreviventes disse que, na noite do assassinato, viu uma figura com roupas pretas e máscara passando em frente ao seu quarto. Segundo ela, a figura se movia em silêncio, não disse uma palavra e desapareceu na escuridão. Mais tarde, ela descreveu a compleição física e a altura da pessoa. E esses parâmetros coincidiam com a aparência de Kohberger. O julgamento durou meses. O público acompanhou de perto cada audiência. As famílias das vítimas fizeram declarações curtas, mas emocionadas, ressaltando que seus filhos não mereciam esse destino. A acusação construiu um quadro coerente. Um ataque cuidadosamente planejado, noturno, com a intenção de matar.
A defesa tentou semear dúvidas, mas não foi suficiente. Eventualmente, o júri se retirou para deliberar. Eles ficaram ausentes por várias horas. Então o juiz principal retornou à sala do tribunal e leu o veredicto. Brian Kochberger foi considerado culpado em todas as acusações. 4 acusações de assassinato premeditado e invasão criminosa. Quando o juiz lhe pediu uma declaração final, Kochberger, assim como fez durante todo o julgamento, permaneceu em silêncio. Ele não demonstrou remorso, não deu explicação e não fez pedido de desculpas. O tribunal o condenou a 4 penas de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Assim terminou um julgamento que foi um dos mais midiáticos dos últimos anos. Mas para as famílias das vítimas, não foi uma vitória. Foi um desfecho que não pareceu justo. E ainda assim, elas deixaram o tribunal com a consciência de que o assassino de seus filhos nunca mais seria livre.